Olá, olá, bom dia. Quem tá por aí comigo? Bom dia, bom dia. Bem-vinda a mais um Terça da Coluna Sem Dor. Esse é um quadro que eu trago vários temas aqui para discutir com vocês sobre como viver sem dor na coluna. Eu me chamo Elis Brandão, caso é a primeira vez que você esteja aqui. Eu me chamo Elis Brandão e eu ensino mulheres a viver sem dor na coluna, tá? Primeira coisa, gente, vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? Me dá um ok aí, só para eu ver se vocês me escutam bem. Bom dia. Bom dia, Liliane. Tudo bem, Liliane? Nova aluna aí do programa Pilates em qualquer lugar. Estamos com as matrículas abertas ainda. Abrimos ontem. Eu fiz várias avaliações ontem de alunas. Elas já estão entrando na plataforma, já estão botando em prática o plano de viver sem dor na coluna. As vagas são limitadas e em breve, é isso aí, em breve nós vamos fechar as matrículas. Por que, Elis, tu fecha tão rápido? Porque eu dou o máximo de atenção às alunas, eu faço avaliações individuais, eu acompanho de perto, então não tem como eu atender muita gente. Então essas mulheres que tomaram a decisão já ontem de entrar no programa e fazer o que tem que ser feito para viver sem dor na coluna, elas já estão entrando na plataforma. Sejam muito bem-vindas, eu estou muito feliz, tá? Eu estou muito feliz. Hoje provavelmente não, eu vou fazer mais avaliações, já tem agendada. E essa primeira semana é a semana que a gente vai introduzindo as alunas dentro da plataforma, né? Dentro da plataforma. Eu tenho escutado, gente, muita gente falando que fica com medo de se exercitar, que quer muito viver sem dor na coluna, mas tem medo. Tem medo, porque eu já falei aqui algumas vezes, quem tem dor na coluna tem medo de fazer algum exercício errado e aumentar as dores, e isso é natural, né? Isso é muito natural. Quem é que sente dor na coluna que quer sentir de novo? A gente não quer sentir de novo, principalmente quem já travou. Quem já travou a coluna. Ontem eu fiz a avaliação de uma nova aluna, que ela me falou que ela já travou umas 3 vezes, assim, varrendo casa, pegando alguma coisa no chão, né? Teve uma aluna que travou a coluna quando ela estava andando de bicicleta. Então, o medo do novo é natural. É natural. Mas existem vários fatores ali, né, que a gente pode trabalhar para a gente se sentir segura, para a gente fazer exercícios de forma segura. Quais são, Elis, esses pontos que a gente pode usar para ter mais segurança na hora de fazer os exercícios? Primeira coisa, olha só. Hoje eu vou falar disso, tá? De segurança, de você se sentir segura na hora de fazer os exercícios, tá? A primeira coisa, gente, é você saber, é você ser orientada a não cometer tais erros. Uma vez eu falei aqui para vocês, não sei se vocês lembram, se vocês estavam aqui na live, sobre antecipação de erros. Alguém lembra alguma coisa assim que eu falei de antecipação de erros? A Liliane. O rodo e a vassoura são meus grandes vilões. Não, Liliane, olha só, sabe o que é teu vilão? Era você não fazer exercícios de fortalecimento. É isso. A falta do exercício, gente,
o sedentarismo, o medo de se exercitar são os grandes vilões das dores na coluna. Porque você pode ter hérnia, você pode ter bico de papagaio, artrose, ok? Você pode ter tudo isso. Mas se a sua coluna estiver fortalecida, as chances de você ter dores é muito pequena. Porque o músculo, ele vai estar sustentando ali a nossa coluna vertebral. No Pilates, a gente fortalece uma musculatura que ajuda na sustentação da coluna vertebral. Por isso que é tão indicado para quem tem dores na coluna. Vários médicos indicam. Não é só porque eles indicam, é porque estudos científicos já comprovam isso. O quanto a prática do Pilates, tem um estudo que fala que a prática do Pilates 2 vezes na semana, que é o que eu indico para as minhas alunas, diminui as dores na coluna, aumentando a qualidade de vida, tá? Então, tá travando para vocês, gente? Ou vocês estão me escutando bem? Aperta aí no coração rapidinho, só para eu ver. Bom dia, Lídia. Liliane, estou com muita esperança. Ótimo, ótimo, não está travando para vocês. Estou com muita esperança que vou conseguir superar isso. Exatamente, Lídia. Liliane. Exatamente isso. E a primeira, olha só que legal, o primeiro fator é você acreditar em você. Porque olha só, eu já mostrei várias alunas aqui para vocês. Várias alunas que diminuíram as dores na coluna, que conseguiram dormir melhor, que conseguiram melhorar a flexibilidade, consequentemente elas estão menos sujeitas às dores da coluna, tá? Que conseguiram... Olha, tinha aluna minha que não conseguia virar assim o pescoço, ó, quando estava dirigindo, porque tinha muitas dores na cervical, e hoje ela já consegue fazer isso. Alunas que queriam brincar com os netos e não conseguiam sentar na sala, por exemplo, e hoje elas já conseguem. Então, eu já trouxe vários fatos, várias provas aqui para vocês de que o exercício, o Pilates, no caso, as minhas aulas, que eu sou professora de Pilates, eu uso a técnica do Pilates, eu criei um método em cima disso. Já mostrei para vocês que funciona, os resultados das minhas alunas. Olha só, a Liliane, é exatamente por isso, Liliane, que eu trago as alunas aqui. O depoimento delas me animou bastante. Exatamente, eu tinha aluna, a Fabiana, por exemplo. Ela já travou, o médico disse que ela precisava de cirurgia. Ela achou que ela nunca mais ia poder andar, por exemplo, porque ela estava na cama travada mesmo. Ela foi até para o hospital, ficou internada. E depois que ela descobriu o Pilates, começou a se exercitar, né? Descobriu o Pilates em qualquer lugar que ela poderia fazer na casa dela. Ela começou a fazer, acabou as dores na coluna dela. Hoje ela até corre, que é uma atividade, um exercício de impacto a corrida, né? E, eu tenho hérnia, não posso nem correr, fazer uma caminhada. Não, não é isso, gente. Você precisa primeiro focar em fortalecer a musculatura que ajuda na sustentação da coluna vertebral. Né? Você precisa fortalecer. Essa musculatura estando fortalecida, ela vai ali estabilizar mais a nossa coluna. E aí ela fica mais protegida de dores, de impactos, porque a musculatura que envolve ela ali tá forte. Entendeu? Entendeu? Por isso eu trago as alunas aqui para vocês verem que é possível. Que é possível. E se uma conseguiu, por que a outra também não pode conseguir? Agora a gente tem os pilares, a gente tem, como eu ensinei na jornada feminina da Coluna Sem Dor, a gente tem os pilares, a gente precisa seguir uma metodologia, a gente precisa de orientação, a gente precisa saber os erros, que eu estava falando de antecipação dos erros, né? Vocês lembram que eu falei de antecipação dos erros? Comenta aí, se vocês não lembram eu vou explicar de novo para vocês o que seria. Vocês sabem o que são a antecipação dos erros, que eu já falei para vocês? Já falei aqui em live, eu não sei se vocês estavam. Comenta aí para mim. Lembra ou não?
Sim ou não? Liliane, a única coisa que eu faço e que não me deixa com dor na coluna é pedalar. Movimento, tá vendo? Exercícios. Exercícios. E tem aluna minha que antes tinha medo. Não estava. Beth, ótimo. Fala pra mim. A Beth não estava quando eu falei de antecipação dos erros. Vocês estavam aqui? Vocês lembram sim ou não? Só escreve sim ou não. Que eu vou explicar pra vocês porque, gente, na metodologia que eu criei, lá dentro do programa Pilates em Qualquer Lugar, esse aí é um dos princípios. Eu acredito que faz toda a diferença. Toda a diferença da pessoa se sentir segura na hora de fazer os exercícios. Antecipação dos erros, a Creuza lembra, Marivalda não, a Liliane lembra, mas para quem não estava aqui, bom dia Marinês, eu vou falar o que é a antecipação dos erros. Toda vez que eu vou gravar aulas para as minhas alunas, porque eu gravo aulas semanalmente, gente. Semanalmente eu estou fazendo lives, estou fazendo aulas para as minhas alunas dentro do programa. Todo mês elas recebem 8 aulas inéditas. Eu não repito aula, tá? Eu não repito, elas ficam fazendo... Bom dia Raquel. Elas fazem as 8 aulas do mês, próximo mês, mais 8 aulas inéditas. E eu tô gravando sempre essas aulas, semanalmente. Hoje eu vou gravar a aula, inclusive, para as alunas do programa, tá? Eu sou professora há 11 anos. Eu vi as minhas alunas errarem as mesmas coisas durante esses 11 anos. Então, eu sei quais os principais erros que as alunas cometem quando elas vão fazer algum exercício. Olha só, tem coisas que eu falo que, assim, é uma das... Eu acho que as alunas até sonham comigo falando isso, porque eu falo tanto na aula, eu falo tanto, e a repetição faz parte da aprendizagem. É necessário a repetição, tá? O que eu falo? Relaxa o ombro. Relaxa o ombro. Quem aí tem mania assim, ó, de ficar assim? Quando você vê, você tá toda tensa assim. Quem aí... Tem gente que não consegue. E isso, gente, às vezes é tensão mesmo. Do dia a dia, correria, é a postura que tu fica no teu trabalho, no teu serviço em casa. Me diz, vocês se pegam assim, ó? Olha só, a Marinês, a Beth, eu. Gente, é muito frequente isso. 11 anos dando aula, eu vi as alunas assim, ó, tensa. Eu falei, gente, ombro não foi feito para ser usado de brinco. Tira esse ombro da orelha, relaxa esse ombro, alonga o pescoço. E eu sempre peço. Isso é a antecipação dos erros. Eu já sei que as minhas alunas tendem a errar nisso, nessa postura. Então eu já falo para as minhas alunas do programa Pilates em Qualquer Lugar. Gente, olha só, a Neuci, pois é. Gente, relaxa o ombro, vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca e vamos movimentar. Faz junto comigo. Eu faço todas as repetições das aulas. Eu faço tudo. Então, eu sei o que a aluna vai sentir lá na casa dela quando ela estiver fazendo exercício. Tem uma aluna, a Brenda, que ela até fala, parece que a Elis... Eu falo... Desculpem, gente, é porque eu sou paraense. Então... de vez em quando eu falo égua. Égua é como se fosse... Como é que eu posso falar? É uma expressão que quer dizer de exclamação, assim, sabe? Então, se eu falar égua, vocês já sabem o que é, tá? É porque tem gente que não conhece e aí eu falo naturalmente isso. A Brenda fala assim, parece que a Elis tá lá do nosso lado, porque quando chega na 7ª repetição, ela fala assim, não para de respirar. E eu já parei de respirar. Aí ela fala, como é que ela sabe que eu tô sentindo isso? Como é que ela sabe que eu vou parar de respirar?
Por quê? Porque eu já vi pai d'égua, exatamente, é outra expressão lá do Pará. Então eu já sei o que provavelmente elas vão errar. E eu antecipo elas. E por que eu acho que isso faz toda a diferença? Porque eu acredito realmente que quando a gente tem um objetivo, a gente precisa saber o que a gente não, o caminho errado também. A gente precisa saber qual o lado errado para a gente não pegar aquele lado, para a gente ir pelo lado certo. Então, eu falo quais são os erros que as minhas alunas provavelmente podem cometer quando estiverem lá dentro. E isso dá mais segurança a elas na hora de fazer. Eu tenho perguntado, eu estou falando de medo, né? De medo de se exercitar, medo de achar que não vai conseguir fazer o exercício. Obrigada, Neuci, obrigada. Medo de iniciar algo novo, né? Porque aulas online, o meu curso é totalmente online. As minhas aulas são todas online. E tem gente que não está acostumada a ter aula de forma online, né? De um ano para cá, isso vem crescendo muito. Por quê? Porque a gente está numa pandemia, porque a gente está em isolamento social, a gente não pode interagir muito com outras pessoas, ter contato, ficar num lugar muito fechado com outras pessoas. E isso impossibilitou muitas pessoas de ir fazer aulas no estúdio, por exemplo. E aí as aulas online cresceram com isso. Só que isso para algumas pessoas é muito novo. Então tem gente que tem medo do novo, né? Tem aluna minha que achava que não ia conseguir porque são aulas online, pela internet, não tem muita habilidade com a internet, com o celular. Tudo isso é um medo. É um medo. E sabe qual é o ruim do medo? É quando ele trava a gente, né? Quando a gente fica paralisada com o medo. E isso é ruim. Isso é ruim. Porque a nossa coluna, ela não vai esperar, eu já falei isso aqui, gente. A nossa coluna, ela não vai entender que a gente está numa pandemia, que a gente não pode se exercitar. Ela não vai compreender isso. Ela quer saber de ser cuidada, tá? Então, as pessoas que falam, não, estou esperando passar isso tudo para voltar, porque a minha coluna está doendo. É claro que está doendo, a gente está há mais de um ano nisso, nessa situação. Então, eu acredito, gente, que a gente precisa se adaptar a algumas situações. Olha só o que a Liliane leu aqui. Você ensina igual meu instrutor de direção na época em que tirei a carteira de habilitação. Ele falava do erro como forma de orientar para acertar na hora da prova, e isso me valeu muito. É exatamente isso, Liliane. É exatamente isso. Os erros te levam ao acerto. Porque se você já sabe quais são os erros que você não deve cometer, as chances de você ir pelo caminho certo é muito maior. Não, aqui é errado, eu não posso ir. Não, para cá também é errado, eu não posso ir. Então, deve ser por aqui. Entende? Entende por que a antecipação dos erros é muito importante? Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu faço a antecipação dos erros com as minhas alunas. Isso faz parte da metodologia que eu criei lá. E tem dado certo, tem dado resultado. Eu trago aqui para vocês. Maco, eu não entendi como é seu nome. Mas ela escreveu assim, tenho te acompanhado e feito suas aulas. Tem me ajudado mais ainda. Sinto dores, prometo continuar. Precisa continuar mesmo. Inclusive, a gente está com as matrículas abertas para o programa Pilates em qualquer lugar, gente. E a gente vai ficar com poucos dias com as matrículas abertas, tá? Se tu tens alguma dúvida de entrar no programa, algumas não, muitas mulheres ontem vieram falar comigo
com a minha equipe também, tá? Eu e a minha equipe tirando dúvida direto, porque estão surgindo muitas dúvidas, que a gente está com as matrículas abertas. Vamos ficar por pouco tempo, por quê? Porque, já falei, eu atendo uma a uma. Eu falo com cada uma de vocês, porque eu faço avaliação de vocês antes de vocês começarem a fazer as aulas. Liliane não fez ainda, né, Liliane? Mas a gente vai marcar. A Shirley já fez, a Sara já fez, são todas novas alunas. Então eu faço avaliação individual de 30 minutos para saber quais são os teus objetivos, para saber quais são as tuas limitações, para te dar orientação, a Liliane ainda não fez, para te dar orientação individual naquele momento, tá? Para te guiar, a Lídia fez ontem. Para te guiar e te orientar da melhor forma e te alertar, travou, voltou, né? E te alertar para o que você tem que ter cuidado, tá? Eu gosto de conhecer as minhas alunas e sabe por quê também? Isso me ajuda na hora da gravação das aulas, porque eu sei qual a idade média que as minhas alunas têm, eu sei quais são os principais as principais dores que as minhas alunas têm. E isso tudo me guia na hora de gravar aulas novas, tá? Além de deixar a aluna mais segura. É por isso também que eu faço. Eu não abro mão dessa avaliação, tá? Eu não abro mão. Faço avaliação de todas. Posso analisar os movimentos, porque elas podem gravar o exercício, me mandar, Elis, vê se eu estou fazendo certo. Eu vou lá e analiso a postura e dou um retorno. Tem aluna minha que estava com dificuldade, Elis, eu estou com muita dor na lombar. Será que tu podia me mandar alguns exercícios específicos para isso? Eu falei, claro que eu posso. Fui lá, fiz um vídeo direto para essa pessoa, tá? Voltada para ela. Fulana, faz esse exercício aqui, esse aqui e esse aqui. Ela adorou, começou a fazer. Liz, muito obrigada. Estou te sentindo. Estou me sentindo muito melhor da lombar. A Beth, estou travada neste frio, mas quero retornar, pois quando fazia até emagreci. Beth, vai esperar uma estação inteira, mulher, para começar a se exercitar? Bora! Começa a se exercitar que esquenta. Eu também tô quase travada aqui de frio. Mas eu não posso parar. A gente não pode parar, não vamos esperar uma estação inteira passar para começar a se exercitar. É bom se exercitar quando tá com frio, porque esquenta, hein? Vamos lá, não espera não. A coluna ela não vai entender. A coluna não vai entender que tá frio, que a estação do frio tá chegando. Então vamos continuar, gente. Vamos continuar. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que o nome dele é Joel J. Pois é, Beth, tá vendo? Travada com dores. É isso mesmo. Falta de exercício faz isso, Beth. Tento fazer todo dia. Exatamente. Frequência, né, Raquel? Frequência é um dos pilares para você ter uma coluna sem dor. Voltando ao que eu ia falar do Joel, ele tem uma frase que é assim: não precisa acelerar, basta... Travou aqui, voltou. Não precisa acelerar, basta não parar. E a frequência, gente, é isso. É cada uma no seu ritmo. Eu tenho alunas que têm mais dores, eu tenho alunas que têm menos dores, tá? E cada uma faz no seu ritmo. Mas o que eu oriento? Não para de fazer, faz no mínimo 2 vezes na semana. Faz um Relaxa Mulher, que é um dos nossos bônus para essa turma. É um dos nossos bônus, tá? É um módulo inteiro de 8 aulas só de alongamento. Tu pode fazer eles todos os dias. Porque é só alongamento, é justamente para relaxar aquela musculatura tensa,
tá? Então, eu sempre indico, faz pelo menos o Relaxa Mulher, que é realmente... é um sucesso com as alunas, elas adoram. Elas adoraram Relaxa Mulher. Lá no nosso programa, lá dentro da plataforma, a gente tem uma área de comentários que elas podem comentar aula a aula, né? Eu sempre peço, comenta aqui como foi pra ti e tal. Aí elas comentam. Quando eu vejo assim, nossa, essa aula é muito massa, muito boa, fiquei muito bem. Aí eu vou ver qual é a aula. Relaxa, mulher. Muito, muito, muito elogio para muitos comentários no Relaxa Mulher, porque realmente é um momento de alongamento, de relaxamento. Aquele dia que tu tá tensa, foi super estressante, cara, tu chegar e fazer uma aula do Relaxa Mulher, realmente faz toda a diferença. Relaxa realmente. Oi, Aparecida, outra aluna minha, tudo bem? Então, tava falando de não acelera, mas não para, gente. Outra frase que quase diz a mesma coisa. Sem pressa e sem pausa. Não precisa ter pressa, não. Não precisa ter pressa, não. Mas também não pausa. Tá? Então, tenta manter aquela constância. Aquela constância, cada uma no seu ritmo. Tá? Eu sou professora de Pilates há 11 anos. Eu sempre gostei de me exercitar. Sempre gostei. Eu já joguei futebol. Na época de quinta a oitava série, eu era atleta de futsal. Vocês acreditam? Eu jogava futsal. Adorava. Adorava. Mas foi 2 anos que eu joguei lá na equipe da escola que eu estudava. E eu sempre gostei de me exercitar. A educação física para mim era... Bom dia, Aparecida Pereira. Tudo bom? Era a melhor aula para mim. Eu sempre gostei. Tá? Enquanto tinha gente que dava atestado para não fazer para não fazer a educação física, eu fazia, quanto mais tivesse aulas de educação física, eu estava lá, porque sempre gostei, sempre gostei. Eu já fiz futsal, eu já fiz capoeira, eu já fiz natação, eu já fiz musculação, várias coisas, várias atividades. Já fiz boxe. Não é aquele boxe de esporte, né? Aquele boxe muito sério, que tem muito contato. É aquele boxe, como é que eles falam? Recreativo. Que tu faz um circuito e aí tem várias atividades, inclusive, e usa os movimentos do boxe, né? Já fiz várias coisas, então eu sempre me exercitei. Sempre fui uma pessoa ativa, sempre fiz alongamentos. Então eu tenho uma memória muscular, de consciência corporal grande, porque eu fiz isso a minha vida toda, tá? E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que às vezes me vê fazendo as aulas e pensa, nossa, mas eu não consigo fazer igual eles. Eu não consigo, não dá, eu não consigo, isso não é pra mim. Travou ali, voltou. Não dá, eu não consigo fazer igual a Elise, isso não é pra mim. Eu não tenho força pra fazer isso. Eu não tenho flexibilidade pra fazer isso. Eu não tenho mobilidade pra fazer esse exercício. Não, não é pra mim. Gente, por que eu tava falando isso? Porque, como eu falei, eu fiz uma vida toda exercícios. E tem gente que não faz exercício, que teve uma vida, a maior parte da vida foi de sedentarismo. E agora, porque uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E agora, normalmente, a conta chega quando a gente vai envelhecendo, porque a gente perde massa muscular, a gente perde força, o equilíbrio já não é tão bom, tá? E aí você começa a fazer um exercício e, claro, óbvio, vai sentir dificuldade, porque você teve uma vida toda que você não fez. E aí você fica se comparando comigo, por exemplo, na hora que eu faço exercício. Não pode ser assim. Você tem que se comparar com você mesma. Tá? Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Gente, cada corpo reage de uma forma diferente. O meu, que eu sempre me exercitei, sempre fiz exercícios físicos, reage de uma forma. O teu vai reagir de outro. Então, se você não faz igual a mim, não é por isso que você vai desanimar, tá? Você tem que se comparar com você, com a aula passada. Eu não conseguia fazer isso aqui, agora eu já estou conseguindo. Eu sempre falo
que a primeira aula sempre vai ser a pior. Vai ser, gente. Principalmente se você não se exercita. A primeira vai ser pior. Eu vou dar um exemplo. Presta atenção aqui pra mim. Eu não sei se você já me acompanha há muito tempo ou não, mas eu já falei aqui que eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou muito tímida, realmente. Eu sou aquela pessoa mais quieta, mais na minha. A Roberta, por exemplo, ela é mais falante, ela fala muito, tá? Ela trabalhava num lugar que ela tinha que dar palestra para 200 pessoas. Eu dar palestra para 200 pessoas, subir no palco para falar, nem pensar, aquilo ali me paralisava de um jeito, só para vocês entenderem o quanto eu sou tímida, tá? Mas quando eu resolvi decidir realmente fazer esse projeto e levar para frente o Pilates em qualquer lugar, eu falei, bom, né? É um programa totalmente online, eu vou ter que ir para frente das câmeras, falar sobre isso, ensinar sobre isso. Beleza, como é que eu vou lidar com a minha timidez? Aí eu pensei, né? Eu tenho um professor que ele sempre fala, o feito é melhor que o perfeito, tá? E a perfeição vem com a prática. Antes de terminar aqui o que eu vou falar, a Liliane falou assim, eu sempre trabalhei e não tinha tempo, ou nunca busquei ter tempo para me exercitar. Exatamente, Liliane, exatamente isso. Tempo é uma questão de prioridades, tá? Exatamente isso. Agora estou aposentada, mas como você falou, a conta chegou e as dores na coluna têm sido constantes. Exatamente. E por isso, tu deu esse primeiro passo de iniciar a fazer o que tem que ser feito. Tá buscando agora melhorar. E nunca é tarde, tá, gente? Pelo amor de Deus, não pensem nisso. Não, já tô com uma certa idade, não tem mais jeito. Não, não é assim. Obrigada, Carmen. Voltando ao que eu tava falando de timidez. Olha só, eu vou chegar lá para te mostrar, tá? Que, como eu falei, a primeira aula vai ser sempre a pior. A mais difícil, a que você não vai conseguir respirar direito, contrair, não vai ter muita flexibilidade porque você não está ali, né, com seu corpo acostumado àqueles movimentos. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu comigo na hora de fazer gravações e aparecer na internet. Aquilo me deixava um pouco tensa, né? Beleza. Fui gravar o meu primeiro vídeo. Passei um dia todo, gente, vocês não têm noção. Eu passei um dia todo para escrever, fazer um roteiro, tá? Depois eu ia gravar lendo aquele roteiro. E eu queria fazer um vídeo de 30 minutos. 30 minutos. Beleza. Aí eu fiz, né? Fiz o roteiro, gravei o vídeo, fui editar o vídeo. Depois que a Roberta que editou. Quando editou o vídeo, sabe quantos minutos deu? 10 minutos. E eu fui ver. Gente, e eu acabei esse vídeo à noite já. 10 minutos. E eu acabei à noite. Quando eu vi a edição do vídeo, eu fiquei muito arrasada. Chateada mesmo, até chorei. Eu falei, eu não acredito, cara, que eu fiz o dia todo. Gastei o dia todo nesse vídeo e ficou horrível. Pra mim ficou horrível. Eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito, como é que eu vou fazer? Aí tá, tive aquele momento de tristeza, fiquei me lamentando 1 hora, 2 horas, mas aí depois eu pensei, bom, como o meu mentor, eu tenho um professor que fala, como o meu professor fala, o feito é melhor que o perfeito. Então eu vou fazer mesmo que eu não goste, mesmo que eu ache que não tá legal. Por quê? Porque eu acredito que no próximo vídeo já vai ser melhor que o primeiro. E foi nisso que eu agarrei. Eu agarrei nisso. No próximo vídeo eu já vou ser melhor que no primeiro. E eu vou focar nisso. Foi nisso que eu foquei. Fui fazendo um após o outro. E antes eu não fazia lives ao vivo aqui pra vocês. Por quê? Porque eu tinha vergonha, tinha medo disso, do ao vivo. Eu falei, não, gente, não vou saber falar, eu vou travar. Hoje,
Obrigada, Aparecida, é isso mesmo. Hoje, isso daqui já é automático. Eu falo aqui com vocês super natural. Por quê? Porque eu consegui evoluir, né, nessa dinâmica de falar e de dar exemplos e não travar aqui na hora de falar com vocês. Porque eu pratiquei e eu foquei no próximo vídeo. O próximo vai ser melhor. No próximo vai ser melhor que esse agora. O quarto vai ser melhor que o terceiro. O quinto vai ser melhor que o quarto. E isso me fez evoluir. E quando a gente faz exercícios físicos, gente, é a mesma coisa. A primeira aula, ela vai ser mais difícil. Principalmente se você não está acostumado a fazer exercícios físicos. E aí na próxima aula, eu já vou conseguir fazer melhor, já vou ter mais consciência da respiração, eu já vou ter mais consciência da contração que eu preciso fazer, eu já vou ter mais consciência dos exercícios, do movimento que eu vou ter que fazer, tá? Porque tem gente que não tem coordenação, porque não pratica, porque não fica concentrada na hora de se movimentar, tá? Então eu sempre falo, a primeira aula vai ser sempre a pior, porque você não está acostumada a fazer aquilo. E aí que entra o medo também do novo, né? O medo do novo, que foi o que eu senti na hora que eu fui fazer o meu primeiro vídeo. Na hora que eu decidi continuar e levar para frente mesmo o programa Pilates em qualquer lugar. Esse projeto aqui. Que hoje eu já ajudei dezenas de mulheres a viver sem dor na coluna. Elas estão aí para dar depoimentos delas. Tá? Então, eu falei tudo isso, eu contei essa história minha, pessoal, para vocês entenderem que não é só vocês que têm dificuldade. E para não deixar que vocês parem por causa disso. Eu sempre falo, a pessoa que não sente dor na coluna hoje, a minha aluna que conseguiu eliminar quase totalmente as dores na coluna, foi aquela que um dia entrou no meu programa com medo de iniciar e não parou. Então, eu, por exemplo, se eu parasse naquele primeiro vídeo, porque eu achei que foi muito ruim, e eu levei um dia todo para fazer 10 minutos de vídeo e ainda achei ruim. Se eu parasse lá, eu não ia estar aqui hoje falando para vocês. Eu não ia ter ajudado dezenas de mulheres a viver sem dor na coluna. Eu não tinha ensinado todas essas mulheres. E o resultado ia ser completamente diferente. E eu sabia, gente, que só dependia de mim. Se eu não fizesse, quem ia fazer por mim? Porque eu queria isso para mim. Eu queria levar isso para frente. Esse programa, esse projeto de ensinar mulheres do Brasil todo com o que eu aprendi, com o que eu sei. E eu não parei. O meu objetivo, o meu foco era lá na frente. E eu só pensei nisso. Eu só pensei, eu preciso praticar, e isso vai fazer eu evoluir. E até hoje, eu não faço um vídeo perfeitamente. Eu tenho muito que melhorar e eu aprendo com vocês também. Vocês falando que vocês precisam me ajuda a trazer assuntos que são mais relevantes para vocês. E eu vou melhorando as minhas lives, os meus conteúdos, o jeito que eu ensino. Muita gente me fala, Elis, tu explica muito bem. E eu... Travou aqui, esperar um pouquinho. Tá? O pessoal do Face, tá me escutando bem? Travou aqui no... Voltou. Travou, mas voltou aqui no Insta. Beleza. Então, continuando o que eu estava falando, gente. Se eu tivesse parado lá atrás, eu não estaria aqui, tá? Mas eu tinha um objetivo. Ótimo, Liliane. Eu tinha um objetivo e já tinha aqui na minha cabeça. Já tinha visualizado o que eu queria. Eu já tinha visualizado que eu queria estar aqui falando ao vivo para vocês. Toda semana.
eu já tinha visualizado isso lá atrás, apesar da dificuldade de ter na hora de gravar vídeos, por exemplo. Tá? Eu visualizei isso lá e eu fiz o que precisava ser feito. O que é que eu preciso fazer para melhorar meus vídeos? Praticar. Praticar, eu preciso praticar. Eu sabia disso. E eu sabia disso. Por que eu sabia disso? Por que eu sabia disso? Porque eu tinha um professor me orientando. Eu tenho professor me orientando. Elis, tu não pode parar. O feito é melhor que o perfeito. Por quê? Porque a prática vai te trazendo a melhora daquilo, a perfeição daquilo. Cada dia tu faz melhor aquilo. E eu entendi isso. Eu entendi que os meus erros me levariam ao acerto. E funcionou. Eu vi isso na prática realmente. Porque eu errei muitas vezes no início. Ainda erro. E eu aprendo com isso. Não, eu acho que eu tenho que fazer as minhas lives mais desse jeito aqui. Porque isso vai ajudar mais as meninas. Tá? E eu entendi que não adiantava eu trazer só exercícios para vocês. Hoje eu não estou passando exercícios. Mas eu estou falando coisas que eu sei que vai atrapalhar vocês a viver sem dor na coluna. Que são esses medos. Que pode te fazer parar. Que pode te fazer nem iniciar um exercício físico. Pelo medo do novo. Também pelo medo de travar a coluna novamente. Pelo medo de fazer errado. E eu estava falando, por quê que eu sabia disso? Que eu precisava praticar para evoluir? Porque eu tinha um professor me guiando. Porque eu tinha orientação de quem já tinha feito. E ele também sabia dos erros que os alunos dele cometia. Então ele falava, vai acontecer isso com você. O seu primeiro vídeo não vai ser bom. E você precisa continuar fazendo para você melhorar isso. E foi o que eu fiz. E isso também funciona para exercícios físicos. Porque as minhas alunas conseguiram ter o resultado que queriam em relação a dores na coluna? Porque elas não paravam, porque elas têm a minha orientação, porque eu alertei elas aos erros que elas não podiam cometer, porque eu alertei elas que um dia ia bater a preguiça, que um dia elas iam desanimar porque não fizeram corretamente o exercício. Tudo isso. Por isso eu quis trazer aqui para vocês essa discussão. Porque eu sei que essas coisas param vocês na hora de fazer algo diferente, na hora de começar a se exercitar. Tá? Então vocês precisam ter isso em mente. Ok, gente? Vocês entenderam o que eu falei? Aperta aí, clica aí no coração se vocês conseguirem entender o que eu quis trazer aqui para vocês. Falei sobre vários medos. E eu sei que o medo do compromisso também existe. Por que eu tô falando isso de compromisso? Entenderam, né? Pessoal do Insta, entendeu? Segura aí no coração para eu entender que vocês entenderam. Ah, ótimo, ótimo. Fico muito feliz que vocês entenderam o que eu tô falando. Ótimo, massa, gente. E por que eu tô falando de compromisso? Porque tem gente que tem medo de se comprometer. O meu programa é um programa anual. Eu já me comprometi com vocês 1 ano de estar aqui te ensinando a viver sem dor na coluna. Para as minhas alunas lá dentro do programa. E as que entraram também já se comprometeram comigo. Também já se comprometeram comigo e com elas mesmas. Tá? Porque eu vou pegar no pé, vou chamar atenção quem não está fazendo com frequência. Tá? Então, o medo de se comprometer também é difícil. Também é difícil e também pode te paralisar. E eu estou aqui para te alertar isso. Para te alertar. Não deixa que o medo do novo te paralise. Porque a tua coluna não vai entender. Ela vai continuar doendo.
ela vai continuar doendo, as dores vão aumentar. Se você for esperar passar tudo isso, a coluna não vai aguentar. Ok? Ok, gente. Então era essa discussão que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Não deixem que o medo paralise vocês. Superem isso. Superem isso. Como, Elisa, eu posso superar? Pega. Olha lá na frente, qual é o teu objetivo? É parar de viver sem dor na coluna? É fazer uma viagem de carro, ficar sentada durante muito tempo e não sentir dor? É sentar no chão para brincar com teu neto? Ou é para fazer as atividades diárias do dia mesmo, como varrer a casa, lavar uma roupa, lavar um banheiro, coisas de casa que a gente faz, né? Quem tem casa sabe que tem que fazer esses serviços. E teu objetivo é fazer isso sem sentir dor, sem estar quebrada no final do dia, como vocês falam, vocês me falam, eu escuto isso de vocês. Então foca lá na frente, foca nisso. Mas você tem que ter um plano, tá? E alguém que te oriente. Ok? E alguém que te oriente. Porque fazer exercícios sozinha, sem orientação, isso pode ser perigoso, tá? Isso pode ser perigoso. Você precisa de uma orientação de um professor. Já falei várias vezes aqui isso. Por quê? Porque o professor sabe o que você não deve fazer, tá? E ele sabe evoluir os seus resultados, para que você continue evoluindo e fortalecendo. Ok? Ok, gente? As matrículas para o programa Pilates em qualquer lugar ainda estão abertas, ok? E eu ainda não sei exatamente quando eu vou fechar as matrículas, mas é logo, tá? Não passa nem de uma semana com as matrículas abertas. Nós abrimos ontem e provavelmente essa semana ainda nós vamos fechar. Como eu falei, eu não consigo atender muitas pessoas, então o número de alunas é reduzido, mas a atenção é máxima. Eu acompanho elas de perto. Então, se você quer ter a chance de viver sem dor na coluna, ainda dá tempo. Eu faço uma avaliação individual de cada aluna, tá? E tem o bônus Relaxa Mulher. Ainda tem o bônus Relaxa Mulher, que é um módulo totalmente de alongamento. 8 aulas de só alongamento. E mais 8 aulas, mais 8 gravações de aulas que eu dei para as turmas anteriores. Que eu vou dar para vocês como bônus também. Ou seja, mais um mês de aulas gratuito eu tô dando, tá bom? Para essa nova turma, para essas novas alunas. Ok, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui. O link para a matrícula tá aqui no perfil, tá? No meu perfil aqui do Instagram, @pilates em qualquer lugar. Se você quer fazer parte dessa nova turma e seguir o caminho de uma coluna sem dor, vai lá, assiste o vídeo que tem toda a explicação, como funciona, o que você vai ganhar, a garantia, porque a gente tem uma garantia, inclusive a nossa garantia é surreal, tá? Porque a garantia é de 30 dias, tu pode participar do programa durante 30 dias e se tu depois me disser que não gostou, por qualquer motivo, é só tu me mandar um e-mail falando, Elisa, eu não quero mais participar do programa. Tu nem precisa se explicar. Tu só me fala isso. Eu te devolvo 100% do teu dinheiro. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que vou te ajudar. Eu sei que eu vou te ensinar. Eu sei que vai fazer diferença no teu dia a dia, nos teus resultados. Tá? Então pensa, coloca como uma prioridade cuidar de você agora. Coloca como uma prioridade. Gente, dá para parcelar de 12 vezes. Fica uma parcela muito tranquila. Vai lá, eu não vou falar o valor aqui, porque eu quero que você vá lá, olhe o que você vai ganhar, olhe o que eu entrego para vocês. Quero que vocês vejam qual o valor para vocês, tá bom? Porque se você não vê valor, realmente não faz sentido você entrar no programa, tá? Então vai lá, vê as formas de pagamento, quantas vezes você pode usar até 2 cartões, tá bom? Você pode pagar com boleto. Ah, não tem cartão, empresta de alguém. A parcela é muito pequena, gente. É muito menor
do que Pilates num estúdio. Eu tenho estúdio de Pilates em Belém, eu sei a realidade do valor do Pilates. E você não vai encontrar esse valor em nenhum lugar. Em nenhum lugar, tá? Então pesa lá, pensa, vê o que é prioridade para você, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu vou estar recebendo as novas alunas. Vai ser um prazer receber você, se você resolver dar esse primeiro passo, essa iniciativa, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.